Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal sempre. É uma alegria podermos aqui nos encontrar para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. E para iniciarmos as reflexões, queremos fazer logo mais, convido a todos a nos acompanhar em uma prece. Amigo Jesus, nós somos agradecidos por todo amparo, por todo auxílio que recebemos, pela vida, por tudo que nos é concedido. Que teu amor possa chegar ao coração de todos que se encontram em sofrimento. Que a tua luz, que a luz dos teus ensinamentos, ilumine-nos para o bem, para um mundo melhor. Frágeis que somos, nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, rogamos que estejas conosco e que nós possamos sempre estar contigo, Mestre Jesus. Na noite de hoje, nós iremos trabalhar com o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem como título Bem-aventurados os que têm puro coração. Nós vamos nos deter nos itens de 5 a 7, aonde ele traz o tema Pecado por pensamento adultério. E já no início, Kardec nos traz este posicionamento de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Vejamos. Devemos aqui entender a palavra adultério não apenas no sentido da traição de um relacionamento afetivo, mas um pouco além, no sentido mais geral. Se formos buscar o significado dessa palavra, adulterar, alterar, falsificar, adulterar uma mercadoria, certamente já ouvimos falar em gasolina adulterada, o leite adulterado, também no sentido de corromper-se, estragar-se. Kardec prossegue no Evangelho. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Essa ideia do adulterar. Nos cabe aqui nos determos justamente neste ponto tão importante trazido por Jesus, o pensamento. O pensamento é um conjunto de ideias que nutrimos, podemos assim designar. Para o Espiritismo, pensamento não será apenas o esforço intelectual, mas o conjunto de emoções e de ideias. O resultado da mente, que gera palavras, ações, conduta. Assim, definindo e determinando os hábitos que serão os construtores da nossa vida. Portanto, o pensamento é a base. Tudo que existe foi criado pelo pensamento. É a força criadora. Então, sabemos que o pensamento é a geratriz dos nossos atos, pois tudo inicia com ele. Como todo pensamento vem acompanhado de um sentimento, seja ele bom ou mal, a felicidade começa pela maneira de pensar. A nossa mente é como um ímã
E a lei de sintonia é uma lei universal. Muitos de nós desconhecemos ou ignoramos essa importante informação. E fomos buscar aqui na obra de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aonde ele também traz uma importante análise nesses tópicos aqui tratados. Então, ela na terceira parte dessa obra, aonde nós vamos encontrar questões ligadas à vontade, à consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E justamente neste ponto que nós nos detivemos. Então, quando ele refere-se a pensamento, Leon Denis define: o pensamento é criador. Assim como o pensamento do eterno, então do Criador, de Deus, que projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também é o do escritor, do orador, do artista, que faz brotar incessantemente ideias de obras, de concepções que vão influenciar, que vão impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. Então, o pensamento é criador, né? E ele vai influenciar, né, a toda a multidão humana, como Leon Denis nos traz aqui, pela obra, né? Pela obra de cada um dos que vão trazer aí, seja o escritor, o orador, o poeta. E quando ele faz referência à disciplina do pensamento e à reforma do caráter, ele retoma essa ideia dizendo: o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. Modelemos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então vejamos a importância que tem o nosso pensamento. Ele não só influencia os nossos semelhantes, mas a nós e a nossa alma. E aí vai produzir formas, imagens que vão se fixar na matéria sutil de que é o nosso corpo, que o nosso corpo fluídico é composto. Daí a necessidade de compreendermos esse tema trazido por Kardec: pecado por pensamento, adultério. Quanto à palavra adultério, utilizada por Jesus e que foi anotada por Mateus em seu evangelho, Jesus não só se referia ao adultério na acepção que costuma se dar a esta palavra, mas a todo mal que possamos fazer. Portanto, quando nos afastamos da lei de Deus, quando agimos no mal, estaríamos como que tentando adulterar a lei divina, fugir à sua ação. Evidentemente que não conseguimos tal intento, já que não temos como fugir à lei de Deus. Numa obra de Francisco Cândido Xavier, uma psicografia de Emmanuel, Pensamento e Vida, lá no prefácio, Emmanuel já nos traz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, o pensamento,
ele cria o tempo todo o nosso proceder, a nossa vida, né? Ele é o reflexo de nós mesmos. E nós estamos todos aí interligados, uns pelos pensamentos dos outros e o nosso próprio pensamento nos influenciando. Quando Emmanuel nos fala de pensamento e conduta em uma obra intitulada Encontro Marcado, ele inicia apresentando o tema vontade no plano mental. Então, vontade. Qual que é a importância da vontade em nossa mente? Antes de comentarmos esse texto, nós vamos também, num texto de Emmanuel, da obra Pensamento e Vida, apresentar o que ele nos traz sobre esse item, esse ponto, vontade. Então, aqui Emmanuel, ele nos traz uma maneira bem didática, uma exemplificação para que a gente possa compreender o que vem a ser a vontade em nossa vida. Então, ele pede que a gente faça uma comparação da nossa mente com um grande escritório que venha ser subdividido em departamentos, né? Então, aí na nossa mente, nós vamos encontrar o departamento do desejo, que vai operar os propósitos e as nossas aspirações, o departamento da inteligência, a nossa evolução, a nossa cultura, o departamento da imaginação com a sensibilidade, da memória e tantos outros, né? Mas ele vem nos trazer que acima de todos eles domina aí o gabinete da vontade, governando todos os setores da ação mental. E para considerar a importância, ele diz, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, a vontade é esse leme, essa força que vai estar incorporada a todo, né, o nosso conhecimento. Quando ele nos fala aqui de leme, a gente já liga a ideia de um barco, né? O leme, um barco à vela ali, então tanto o vento, né, que vai dar a direção, mas principalmente aí, né, nós temos o que precisamos do leme para ajustar a vela e para conseguir ter o controle. Senão, né, nós não chegaremos a ponto nenhum. E assim é a vontade. Quando ele fala dessas forças, aqui ele vem nos trazer que a eletricidade é a energia dinâmica, o magnetismo é a energia estática e o pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando afinidade, assimilação e desassimilação. Então, vontade é um impacto determinante. É como se nela nós fôssemos dispor aí de um poderoso botão que decide o movimento ou a inércia da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia. Ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos e coerentes no bem. Então, Emmanuel nos deixa claro quando define, sendo a vontade o gabinete gestor da nossa mente, né? E que é esse o botão que temos o controle, que vai fazer movimentar ou parar uma ação.
E agora, nos detendo no tema pensamento, né, nesta obra, então, de, de Emmanuel, Encontro Marcado, ele também, ele vem nos esclarecer aqui que nem sempre nós estamos habilitados a eleger no nosso ambiente íntimo a, a nossa conduta nessa experiência cotidiana. Às vezes nós somos constrangidos a suportar certos quadros nessa convivência que temos com as pessoas, né, que estão à nossa volta. E isso em razão dos compromissos que trazemos de outras existências passadas, mas em qualquer situação dessas, nós temos a liberdade de escolher os nossos pensamentos. Então, mais do que mudar as situações exteriores, nós temos que nos preparar para mudarmos a nós mesmos internamente, para como lidar com as situações exteriores que nos afligem, sejam elas quais forem. Porque mais importante do que os outros nos façam é o que nós fazemos com o que recebemos dos outros. Nós não temos o controle das circunstâncias ao nosso redor, como também do que as pessoas, do que as pessoas que estão à nossa volta irão fazer. E isso não nos compete controlar, mas sim a maneira como lidamos com isso, como reagimos ao que nos acontece e ao que os outros nos fazem, isso sim está em nossas mãos, né? Está em nosso controle. Emmanuel ainda continua em sua reflexão. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. E aí ele vem nos exemplificar que o cientista, pela sua obra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o artista pelo trabalho que vai produzir, vai revelar. E ele pede, analisemos, assim, aquilo que nós vamos nomear como sendo estado de espírito. Ele nos traz aqui a dúvida, o medo, a raiva, a irritação, o otimismo, a coragem, a alegria. Eles são frutos da nossa preferência no mercado gratuito das ideias. E é como se tivesse aí um fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal, mas que parte essencialmente de nós. Então ele pede assim que a gente se convença, que compreenda, né, de fato que a nossa mente, ela é como um aparelho radiofônico que emite ondas, né? E essas emissões, elas podem ser construtivas ou deprimentes e que vão alcançar incessantemente, podem alterar o nosso modo de ser, mas que também a gente não pode esquecer que a nossa vontade aí é o sintonizador, né? Então, seja quando vamos sintonizar, quando vamos vibrar numa faixa mais elevada, né? Ou em uma faixa mais inferior, de acordo com os pensamentos que emitimos aos pensamentos que vamos nos vincular. E ainda, né, refletindo um pouco mais sobre o pensamento, nós temos aí diversos estudos dentro da obra espírita. Então, nós vamos buscar aqui alguns deles. Nós vamos ter como base aqui um versículo de Paulo em Carta aos Coríntios, em que que Emmanuel também vai fazer vai fazer importantes apontamentos em relação aos efeitos do pensamento. Ele encontra-se na obra Fonte Viva.
E Paulo diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Né? Ele faz esse questionamento. E Emmanuel traz uma importante reflexão aí, nos trazendo que, claro, nós compreendemos sim que o fermento é uma substância que vai levedar, vai excitar aí outras substâncias. E a nossa vida, ele traz, é um fermento espiritual. Olha a comparação que ele nos traz aqui. A nossa vida é um fermento espiritual, com que influenciamos as existências que estão à nossa volta, as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental. Então, como nós recebemos, nós também emitimos. Os raios de nossa influência, eles vão entrosar-se com as emissões dos que nos conhecem, isso direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então, para quem pensa, é um simples pensamento, é uma coisa tola, tudo pesa na balança do mundo. Tudo vai ter uma junção, ou para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. Nós já pensamos nisso? Será que já nos detivemos? Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que nós não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos costumes, nossos modos, nossos costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos. Então, quando a gente pensa, quando a gente até reclama, né, do nosso mundo, que não gostaria que fosse assim, que teria que ser diferente, então o que nós devemos fazer? Se os nossos modos e costumes, eles também vão influenciar os que estão à nossa volta? Aonde que tem que começar a mudança? De onde tem que surgir a mudança? Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor naqueles que nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. E aqui, olha que importante que Emmanuel nos traz. O único processo, portanto, de reformar, edificando, então, o único processo de modificar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. A única forma é praticar o bem. É este o caminho. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos. Então, o pensamento, primeiramente, estabelece atitudes, depois, influencia, como vimos, e vai gerar hábitos. Vai governar expressões, palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então, da onde deverá surgir a mudança, a transformação? De nós mesmos, do nosso pensamento. Daí a importância de vibrarmos, de pensarmos no bem, de nos ligarmos ao bem, seja em leituras, em palavras, em músicas, no nosso dia a dia. Quanto mais pudermos nos ligar
e vibrarmos na sintonia do bem, mais estaremos ligados neste bem que tanto buscamos e este benefício que irá alcançar a todos. Então, a necessidade que temos de compreender este tema trazido por Kardec, pecado por pensamento adultério. E lá no Evangelho ele nos traz que a verdadeira pureza não está só nos atos, ela está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E ele nos traz lá que nos leva naturalmente a esta questão. Sofrem-se, né? Ele vem questionar ali, sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? E a resposta é, sofrem. O que vai também aqui nos remeter a uma questão lá do Livro dos Espíritos, a 642, em que é questionado, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta é não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. A resposta é categórica, não. Não precisa de nenhum complemento. Exatamente isso é o que não é o correto. Aí nós temos o exemplo, né? Podemos aqui trazer para exemplificarmos a parábola do bom samaritano. Então, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Também não nos esqueçamos aqui que ao pensar mal, nós vamos nos unir, sintonizar, né, com essa faixa, com alguém que pensa dessa forma, estabelecendo aí uma conexão e que vai sim gerar um dano. Se alguém me fala algo e eu reajo, eu entro na sintonia, na mesma faixa do outro. Se eu não dou atenção e sigo à frente, aquilo não vai me atingir. Eu estou protegido daquele pensamento. O pensamento é um mecanismo que nós temos, podemos dizer, é uma força, uma energia mental radiante. E ela precisa ser canalizada, educada. Portanto, nós devemos nos perguntar: o que eu penso? O que povoa? Quais são as principais ideias que povoam os meus pensamentos? Qual que é o meu ponto fraco? Qual que é o meu problema? Será que os meus pensamentos estão ligados a fofocas? A mentiras? Será que ele está ligado a questões materialistas, à ganância, ou à presunção, à arrogância, ao orgulho? Nós vivemos em uma promiscuidade de pensamentos negativos. Está aí o nosso cotidiano, né? O nosso dia a dia, o que a gente vê nas mídias, nos jornais. São estes os pensamentos negativos, de maldade, de dificuldade que predominam. E com os esclarecimentos que os espíritos nos trazem através de Kardec e da codificação espírita, nós conseguimos então entender que o mal não se encontra somente quando nós observamos um ato de maldade, mas que é resultado de um pensamento mau. Mas também quando apenas o pensamento é emitido na direção do mal. Então, a condenação feita por Jesus a um ato de pensamento mau significa a necessidade que temos de combater esses pensamentos negativos
que se apoderam de nós, né, do nosso ser, e como precisamos, né, progredir, nós temos que nos libertar dessas influências negativas, inferiores, externas e internas também, né? Então, nós também encontramos aí no Evangelho, capítulo 17, que fica claro que reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelo esforço em que emprega para vencer as suas más tendências. Então, é o esforço que nós temos que empregar para vencer, inclusive, os pensamentos maus. Então, em resumo, nós podemos dizer que a pessoa que não concebe, né, segundo o Evangelho, a pessoa que não concebe o mau pensamento, ela já progrediu. Aquele a quem vem esse pensamento, mas que repele, está próximo em alcançar um progresso. Mas aquele em que ainda tem esse pensamento tão negativo e nele se satisfaz e nele se liga, ainda está sob toda a força do mal. Em um, o trabalho está feito, no outro está por fazer. E Deus, que é justo, leva em consideração todas essas diferenças, ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos. Aqui, já para nos direcionarmos para uma conclusão, nós vamos trazer também alguns pontos de uma obra de Marco Prisco, Emmentar Espírita, uma obra de Divaldo Pereira Franco, psicografia de Marco Prisco, em que ele vem nos trazer sobre as tentações. Ele faz aqui importantes reflexões, né? Então, para que a gente possa se ater aqui a esses esclarecimentos. Ele nos traz assim, ó, não vitalize, mediante a fixação mental, ideias negativas. Então, nós estamos aqui justamente falando e refletindo em relação de toda essa influência aí que o pensamento nosso pode alcançar os outros e dos outros também que possam aí nos alcançar. Então, nós não devemos aí fixar essas ideias negativas. O mal não consiste em ser visitado pelo mal, mas em dar-lhe acolhida no plano mental. O que não é correto não é certo. Tentar adaptar o incorreto ao certo pode transformar-se em perigoso empreendimento. Corrija o incorreto com as ferramentas do trabalho certo. Então, aqui, como nós vivemos em um mundo de provas e expiações, predomina o mal, né? Nós estamos próximos, mas sabemos que isso não é agora, não é amanhã. Ainda temos uma longa caminhada pela frente para um mundo de regeneração, mas o momento em que nos encontramos, há a predominância do mal. É claro que nós vamos ser visitados por pensamentos maus. Eles estão aí, mas nós, como vimos também ainda há pouco, temos a vontade, temos esse botão. Nós é que não devemos dar acolhida. Como ele nos traz aqui, o que é correto, o que não é, não é. E ele segue, quando a gente brinca com a leviandade, possivelmente a leviandade zombará da nossa condição. Quem não quer ser lobo, afirma o velho refrão, não lhe veste a pele. A emoção mal dirigida dá início à paixão desordenada. Ele nos traz assim, que nós temos o direito de seguir qualquer caminho, Nós temos o livre-arbítrio na escolha, e essa escolha é uma bênção, mas cuide de examinar o caminho para que ele não o conduza à infelicidade e ao desespero. O erro não é somente o que se faz,
longe das linhas do dever. Quase sempre, como se fazem muitas coisas nobres, tornam-se inconvenientes ou más. Então, evidentemente que em alguns momentos nós vacilamos, nós damos margens a essas atitudes negativas, cedendo à influência má. E isso faz parte do nosso processo evolutivo, em que nos mostramos tal como ainda podemos ser, mas que com esforço, com perseverança, nós podemos mudar o nosso padrão mental, a ponto de nem mais deixarmos, nos influenciar por esses pensamentos maus. Basta termos a vontade. Então, quando a tentação acercar-se, de nós temos que lutar. E aqui Marco Prisco nos traz que a luta o fará feliz. Se você se sente caído por ignorância ou por fraqueza, levante-se e siga sem olhar para trás. Retifique o engano. Logo seja possível e prossiga. Errou? Pede desculpa, volta atrás. Para quem deseja renovação, sempre é dia. É importante que nos lembremos que sempre que somos dotados aí desse livre-arbítrio, dessa opção, que nós temos essa responsabilidade na escolha e que é somente nossa. E que não adianta aí culparmos, arrumarmos, darmos desculpas que estamos sendo influenciados por maus espíritos. E que se torna impossível nos livrarmos dessas influências. Não. Nós é que sempre seremos o dono do nosso destino. Somos nós, que temos esta escolha, a última palavra, a decisão, o que diz respeito às ações que serão tomadas, pelos pensamentos que teremos aí. A cada compromisso assumido há uma responsabilidade a ser desenvolvida em tempo futuro. Não há castigo, há oportunidades apropriadas e desperdiçadas. Aquele que erra e reconhece o erro está em condições de fazer o trabalho de reedificação em solo seguro. Por isso devemos manter viva em nós a chama da transformação daquele homem velho, acostumado a vibrar nas faixas do mal, para o homem novo, reformado, que já compreende a necessidade de buscar o caminho do bem, de seguir os passos do Mestre Jesus, de sacrificar aqueles momentos de aparente bem-estar, fugidios, para encontrar a verdadeira felicidade na prática do bem, da caridade, do amor, da solidariedade. E que possamos, nos momentos de maior dificuldade, buscar a Jesus em prece, buscar o auxílio dos amigos espirituais, nossos protetores e amigos, porque temos a certeza, que seremos ajudados. Mas é importante que façamos a nossa parte, colocando em ação a nossa vontade. Essa é a grande potência da alma.